Bom dia, gente. Comecei a gravar a nossa aula sobre ato administrativo aqui no sexto semestre da PUC Campinas. Essa aula está sendo gravada na plataforma Teams e posteriormente eu vou subir este vídeo, esse áudio, para lá no YouTube, no Roteiros de Direito Administrativo, um canal que eu fiz só para a gente poder ter os registros das nossas aulas. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês, por enquanto, 35 alunos da sala de 50, os outros, com a graça de Deus, chegam daqui a pouquinho. Nós vamos dar continuidade à matéria ato administrativo. Na aula passada, nós apresentamos os 5 elementos da infraestrutura do ato administrativo que estão presentes, que estão definidos ou descritos, pelo menos, no artigo 2º e parágrafos, ou alíneas, melhor dizendo, da Lei da Ação Popular. E na ordem da Lei da Ação Popular, nós temos a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Todo ato jurídico, seja de direito público ou de direito privado, possui os 3 primeiros elementos, ou os 3 requisitos de validade: agente capaz, forma não prescrita em lei e objeto determinado ou determinável. Todo ato administrativo, todo ato jurídico, jurisdicional, todo ato de direito civil, de direito comercial, todo ato jurídico possui esses 3 elementos como requisito de validade. No direito administrativo, os outros 2 requisitos de validade estão presentes, porque eles têm a ver com o interesse público. No direito privado, por força da autonomia da vontade, ninguém está preocupado se um ato jurídico civil ou privado é realizado segundo determinado motivo ou segundo determinada finalidade. Esses 2 elementos não interessam ao direito privado, porque existe o princípio da autonomia da vontade e a pessoa é livre, a pessoa é autônoma para realizar os atos segundo o motivo que desejar, desde que não prescrito em lei, e para atingir a finalidade que quiser, desde que não seja ilícita, certo? Porque, afinal de contas, o direito privado também deve seguir a lei. No direito público, a finalidade e o motivo, elas necessariamente mostram, impõem, confirmam a existência de interesse público na realização daquele ato, e se por acaso ficar comprovado que não havia motivo justo e não havia, ou não havia finalidade pública na realização daquele ato é eivado de nulidade e deve ser declarado nulo com extinção de seus efeitos desde o início, ok? Não existe essa previsão na lei da ação popular, a lei é de 65, o desenvolvimento do conceito de proporcionalidade, ele, embora tenha começado na Alemanha após a lei fundamental de Bonn da década de 50 para a década de 60, e tenha se desenvolvido, já houvesse alguns desenvolvimentos jurisprudenciais e doutrinários a respeito da proporcionalidade, não havia essa preocupação legislativa em 1965, de modo que a proporcionalidade não entrou, e eu nem sei se entraria posteriormente, porque proporcionalidade é um conceito que, mesmo após 1988, é um princípio ou um valor jurídico que sequer foi positivado, sequer foi declarado expressamente na Constituição de 88. Então, se em 88 nós não tivemos a expressão, a explicitação da proporcionalidade na Constituição, não dá para exigir que em 1965 houvesse a preocupação ou a capacidade de perceber que existe essa compreensão, ou este valor jurídico presente no ordenamento jurídico. Então, puxa vida, por que não está escrito? Não está escrito porque à época não se entendia a existência, não se entendia a proporção, assim me permite o trocadilho, em relação ao que vem a ser proporcionalidade. Eu já falei para vocês do semestre passado, mas como está gravando, eu retomo. Proporcionalidade tem a ver originalmente, com uma relação entre meios e fins. O meio escolhido proporciona o atingimento de um fim. Os meios que você tem, aquilo que você tem disponível para realizar uma atividade, permite que essa finalidade ou que essa atividade seja cumprida.
Veja, os meios que você possui, os recursos disponíveis proporcionam chegar até o objetivo. Se você tem que fazer uma obra, se você tem que construir, o conhecimento técnico que você possui, as pessoas que você tem para trabalhar na obra e o material de construção que você tem, ou os recursos que você pode vir a comprar, proporcionam a obra ou você não vai conseguir. E uma outra coisa interessante, continuando com esse exemplo bobinho, mas que serve bem para a questão. Você, por acaso, teria gente demais ou material de construção demais para fazer a obra? Quer dizer, depois que você construir a obra inteirinha, ainda vai sobrar material de construção? Ou será que você vai conseguir usar perfeitamente? Reparem, percebam que a proporcionalidade tem a ver com o princípio constitucional da eficiência. É uma relação entre recursos disponíveis e atingimento do melhor possível da finalidade. Veja, às vezes você tem muitos recursos disponíveis e consegue realizar, mas você, num ambiente de recursos escassos, num ambiente em que o orçamento público ele é reduzido, ele não tem dinheiro para fazer tudo que nós não temos dinheiro no orçamento nem para preservar ou garantir todos os direitos fundamentais das pessoas. E isso é muito sério. Veja, se nós não temos condição de garantir todos, como é que a gente faz para que todo esse orçamento seja utilizado da melhor maneira possível, que proporcione a maior quantidade possível de finalidade para a maior quantidade possível de pessoas? Essa relação de meios e fins é muito importante, tanto para saber se a finalidade será atingida, e às vezes a gente consegue identificar que nós temos muitos recursos disponíveis para uma finalidade que não precisava de tudo aquilo. E às vezes a gente consegue de antemão descobrir que nós temos poucos recursos para realizar uma atividade qualquer. Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, muito ampla, e não colocamos à disposição do atingimento dessa finalidade todos os recursos necessários. Essa verificação de adequação entre meios e fins é a base da compreensão da proporcionalidade. Se vocês quiserem usar a teoria do Robert Alexi, em que primeiro você vê a adequação, depois a necessidade, depois a proporcionalidade em sentido estrito, fiquem à vontade. Isso é uma teoria muito mais sofisticada, foi desenvolvida principalmente na década de 80, na Alemanha. O Robert Alexi até hoje escreve sobre proporcionalidade, parece que ele fez algumas alterações no seu conceito fundamental, mas basicamente a ideia da proporcionalidade se mantém. Vou até ler aqui o roteiro para nós. Este elemento não consta da lei da ação popular, porque sua compreensão é posterior. E também não é bem um elemento, não compõe o ato administrativo, mas a relação entre dois elementos do ato. Fruto do desenvolvimento teórico do direito administrativo alemão, o princípio da proporcionalidade se refere à identificação da existência de relação entre o elemento motivo e o elemento finalidade. O princípio, ou os meios para, e a finalidade a ser atingida. É uma relação, a proporcionalidade é uma relação entre a pergunta por quê e a pergunta para quê. Por este atributo, os pressupostos de fato e de direito que fundamentam a realização do ato devem ser adequados e necessários ao atingimento da finalidade. Em outras palavras, deve-se perguntar: o motivo alegado proporciona a finalidade exigida pelo interesse público? Se a resposta é positiva, o ato é proporcional. Se a resposta é negativa, o ato é inválido por conta de não atender à proporção entre motivo e finalidade. Realizar um ato público em que se vai gastar muito dinheiro para não se construir, para deixar a obra no meio, para não resolver o problema, é um ato que não deveria ter acontecido. É um ato que, na verdade, tem um baita de um desvio de finalidade. Você tem um monte de recursos, ou você tem princípios, você alega valores que não atingem, que não permitem que você resolva o problema. O Celso Antônio Bandeira de Mello considera que a proporcionalidade, em conjunto com a razoabilidade, compõe um pressuposto lógico de existência do ato administrativo, que ele denomina de causa. E essa estrutura que o Bandeira de Mello apresenta, ou seja, trazer até uma teoria de ato jurídico antigo, que existia até no Código Civil de 1916, em que podemos identificar a causa ou verificar se essa causa era falsa.
eu acho que a gente não precisa ir tão longe, e também não precisamos discutir a diferença entre proporcionalidade e razoabilidade para fins do nosso curso. Proporcionalidade e razoabilidade não são sinônimos. A proporcionalidade foi desenvolvida na teoria constitucional alemã, a razoabilidade foi desenvolvida na teoria processual e constitucional dos Estados Unidos. Uma tem a ver com a proporcionalidade, tem a ver com a constitucionalidade de atos no direito constitucional alemão, e a razoabilidade tem a ver com a ideia de objeto a ser discutido dentro de um processo, ou seja, limites da lide. E, embora eles cumpram a mesma função, sejam análogos em duas teorias ou em duas práticas constitucionais distintas, embora tenham tantas similaridades, são distintos. Proporcionalidade tem a ver com relação entre meios e fins, razoabilidade tem a ver com a compreensão do objeto propriamente dito, se todos os elementos podem ser obtidos a partir do due process of law. Eu não vou continuar com essa discussão, porque ela não nos é objeto da matéria, mas se vocês quiserem oportunamente conversar sobre isso, eu fico à disposição, eu gosto bastante disso, e até tratamos bastante sobre essas questões no curso de mestrado. Bom, vamos dar continuidade. Nenhuma pergunta por enquanto. Vamos para o item 8. Por que eu coloquei o item 8 aqui? Infraestrutura do ato administrativo, segundo posição doutrinária isolada do Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Bandeira de Mello, ele apresenta algo que é de uma consistência e de uma lógica inegável. Ele talvez seja o único estudioso do direito administrativo que efetivamente mostre que não existem elementos, ou não existem 5 elementos do ato administrativo, mas, na verdade, o que nós estamos tratando é de requisitos de validade. O ato administrativo, ele existe como objeto de conhecimento, independentemente do sujeito que o realiza. O ato existe, veja, quando alguém joga uma bola, a bola será arremessada, e qualquer um que tenha jogado a bola foi arremessada. E a gente consegue objetivamente tratar do arremesso da bola ou do chute da bola sem tratar de quem o chutou. Veja, num jogo de futebol, se por acaso alguém entra na partida e chuta a bola para dentro do gol, se essa pessoa não estava escalada, não houve gol, o gol é invalidado. Existem regras que devem ser seguidas, e embora a bola tenha entrado, aquele gol não valeu. Veja, atos administrativos podem ser realizados, mas devem ser controlados, verificando se quem realizou aquele ato era a autoridade competente ou não. O ato aconteceu, nós vamos ler no Diário Oficial que ele foi publicado. Pessoas, tanto servidores públicos quanto cidadãos, vão organizar a sua vida segundo aquele ato que foi baixado. Mas a partir do momento que se constata que aquele ato foi baixado, mas quem o baixou não era a autoridade competente, aquele ato deve ser declarado nulo, porque não houve um requisito de validade, o agente competente. Mas veja, agente competente é uma pessoa que não se confunde com o objeto realizado, ato administrativo. O ato existe independentemente do agente. Mas se o agente não for competente, esse ato deve ser considerado nulo. Veja, o agente não é um elemento do ato. O ato existe sem precisar saber do agente. O agente, o que o Celso Antônio quer dizer é que o termo técnico elemento não é adequado, não se confunde, não dá para a gente entender que esses elementos todos, eu comecei a falar do agente, mas eu vou falar dos outros, seja um elemento do ato, mas sim um requisito da validade desse ato. O objeto do ato e a forma do ato, na verdade, forma e conteúdo são efetivamente os elementos de qualquer coisa. Todos nós temos uma forma e temos um conteúdo, certo? E o Celso Antônio entende que, e ele está certo, por lógica, forma e conteúdo efetivamente compõem qualquer objeto da matéria. Tudo que existe na matéria, tudo que existe nesse mundo, possui forma e possui conteúdo. A forma é a estrutura pela qual nós podemos ver, sentir, pegar, compreender um determinado objeto qualquer, e a partir dessa forma nós entendemos qual é a matéria, qual é o material, qual é o conteúdo
que está ali. Mas isso, ou veja, o elemento possui forma e conteúdo, mas o agente que o realiza não é um elemento, o motivo pelo qual o ato está lá não é um elemento, e a finalidade a ser atingida também não é um elemento. O agente que realiza o ato, o motivo de realizar esse ato e a finalidade de realizar esse ato, esses três itens que são chamados por toda a doutrina, por toda a jurisprudência e por todos os professores, está gravado. Na última aula a gente falou dos 5 elementos do ato administrativo. O Celso Antônio vem e fala, gente, isso não é elemento. Né? 3 desses elementos, na verdade, são requisitos de validade. Ele está certo? Está certíssimo. Alguém utiliza essa nomenclatura? Não. A jurisprudência e a doutrina simplificaram esta situação. Muito embora o Celso Antônio Moreira de Mello esteja coberto de razão, a prática jurisprudencial, a prática doutrinária, a prática dos operadores do direito passou a entender, passou a usar a expressão elementos indistintamente se o elemento é mesmo elemento, se ele é requisito de validade. Então, veja, está aqui a explicação. Eu achei interessante apresentar essa distinção doutrinária, porque, de fato, embora isolada, ele esteja coberto de razão, mas a prática, os concursos públicos, as provas de OAB, a atuação junto aos tribunais não vai exigir que você chegue lá numa sustentação oral e fale para os juízes, para os desembargadores, olha, na verdade não são elementos, são requisitos de validade. Todos vão entender se você falar elemento, e isso acabou sendo resolvido na prática, sem se preocupar muito com a correção, com a certeza, com a estrutura lógica apresentada pelo Celso Antônio. Ok? Esse item 8 foi apresentado para fim de conhecimento efetivo da matéria, mas, por favor, fique inteiramente à vontade para usar 5 elementos, ou 6, se você quiser usar com proporcionalidade, e não precisa dizer quais são requisitos de validade, quais são elementos mesmo. Tudo bem? Como eu disse aqui no finalzinho do item 8, todos na doutrina concordam que vícios de competência, formalização, motivo, finalidade e proporcionalidade invalidam o ato administrativo como requisitos, mas são entendidos como elemento, ok? Item 9. Nós temos, segundo o Diogo Figueiredo Moreira Neto, pelo menos 14 critérios classificatórios para ato administrativo. Ou seja, nós temos pelo menos 14 classificações de ato administrativo que o estudioso deveria conhecer. Alguns, a grande maioria, algumas dessas classificações, elas não são muito necessárias, pelo menos no entender deste professor. Não estou com isso querendo desmerecer todos esses critérios classificatórios, mas classificação, acho que vocês lembram isso da matéria de biologia lá no 2º grau, no ensino médio, em que nós tínhamos em taxonomia ou taxonomia que classificar, aliás, tínhamos que identificar o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie de absolutamente todos os seres vivos. Acho que todo mundo lembra dessa estrutura que vai do ramo até a espécie, aliás, do reino até a espécie. Aristóteles, um dos maiores pensadores do mundo, desde a antiguidade até hoje, ele dizia que, e com certeza ele estava, até hoje ele está certo, que a definição de alguma coisa para acontecer, é preciso saber qual é o gênero próximo e a diferença específica. Nós devemos saber a que grupo pertence aquele objeto de estudo e qual a distinção efetiva entre aquela espécie e as outras espécies. E com isso nós definimos, com isso nós especificamos, com isso nós descrevemos com precisão qualquer objeto do conhecimento. Veja, para nós fazermos definições, nós temos que saber o que é o gênero e o que é a espécie. E isto é fundamental em ciência. Ao definir, ao descrever, nós fazemos a nossa análise, nós fazemos a precisa identificação de qualquer coisa que nós estejamos estudando em qualquer área do conhecimento humano.
Mas o que é classe? Gente, classe é simplesmente uma forma prática de organizar a nossa vida ou o nosso objeto de estudo. Não existe nenhum critério classificatório preciso ou objetivo. Mesmo que existisse uma teoria geral da taxonomia para estabelecimento de como definir classes, a classe, na verdade, ela serve para organizar e para, a partir dessa classe, a partir desse critério, nós agruparmos as famílias, as ordens, os gêneros, e dentro desse gênero especificar, desculpa o pleonasmo, as espécies. Não existe critério classificatório objetivo. O que existe é um critério classificatório prático. Nós classificamos as coisas ou classificamos as pessoas exclusivamente segundo critérios práticos. Não existe nenhum sentido, vamos dizer assim, nenhum elemento objetivo indisputável para definir por que no sexto semestre do curso de graduação em Direito da PUC Campinas, nós temos o sexto semestre A ou 1, o sexto semestre B ou 2 e o sexto semestre C ou 3. Nós temos 3 salas de alunos no sexto semestre, mas não há nenhum critério objetivo de dizer, os alunos da classe 1, os alunos da classe 2, os alunos da classe 3 têm alguma diferença muito precisa por que eles foram distribuídos. Na verdade, existem 3 salas, uma sala é um pouco maior que as outras, e elas precisam ser preenchidas com carteiras, e quem serão os alunos que vão preencher essas carteiras? O critério é simplesmente prático, nós temos 3 salas disponíveis e vamos organizar os alunos segundo essa sala. Como é que vai fazer isso? Como que a gente vai pegar os primeiros alunos, os segundos alunos, os terceiros alunos, colocar na primeira, segunda e terceira sala? E outra, primeiro, segundo e terceiro aqui não tem ordem de hierarquia. A sala 1 não é melhor que a sala 2, porque ela é 1. A sala 3 não é melhor que a 1 e a 2, porque 3 é maior que 2 e que 1. Não existe essa regra, esse juízo de valor estabelecido. Simplesmente é um critério prático de distribuição dos alunos segundo o espaço disponível. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Ao classificar, nós estamos exclusivamente identificando um critério. Professor, mas classificação lá no campeonato de futebol, quem fizer mais ponto é classificado mais perfeito. Esse sentido de classificação para um determinado concurso, e aí nós temos um critério para dizer quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Veja, o critério de competição é saber quem faz mais pontos, fica em primeiro lugar e vence. É um critério. Existem outros critérios, por exemplo, existe critério de classificação em corridas de alta resistência, e, sim, quem não chega, assim, uma ultramaratona, quem conseguir completar os 100 quilômetros a pé, em menor tempo ganha, que vier depois vencida, mas quem não chegar numa ultramaratona, mas quem desistir no quilômetro 80 vai receber uma menção, ou seja, existem certos critérios que podem ser considerados. Mas veja, vou dar alguns outros exemplos. No passado, os ocidentais entendiam que tudo no universo era de alguma forma fundamentado, era de alguma forma constituído por um dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Só que os chineses, na mesma época, ou até antes, entendiam que havia 5 elementos, os 4 do Ocidente mais madeira. Até pouco tempo atrás, aí, sei lá, 400, 500 anos, entendia-se que morcegos, eles eram classificados como aves porque voavam, e baleias e golfinhos eram classificados como peixes porque nadavam. Veja, a classificação, o critério vai se desenvolvendo, podemos entender alguns critérios como mais eficientes, ou mais interessantes, ou mais precisos, e veja, a partir do momento que alguém apresenta um critério de classificação mais interessante, mais objetivo, mais prático, ele pode ser alterado. Não há problema nenhum. Veja, as coisas, elas... Vou dar um exemplo de classificação também na astronomia. Quando eu era moleque, eu aprendi que o sistema solar era formado pelo Sol,
por um monte de asteroides e por 9 planetas. Na minha época, o planeta pequenininho após Urano e Netuno, chamado Plutão, era um planeta. Houve um congresso de astrônomos, acho que no final do século passado, no começo desse século, e que ficou definido, e aliás teve uma briga lascada, assim, os astrônomos todos entraram em um conflito muito grande, mas ao final acabou prevalecendo a ideia de que Plutão não poderia mais ser considerado, não poderia mais ser classificado como um planeta, mas como um asteroide, como um corpo celeste distinto de planeta, porque a massa dele era muito reduzida. Até houve uma tentativa de solução de compromisso, dizendo que Plutão seria um planeta anão, e o critério para dizer o que é um planeta e o que é um asteroide é o tamanho de Plutão. Se for maior que Plutão é planeta, se fosse menor que Plutão seria asteroide. Eu não me lembro como essa discussão terminou, eu fui fazer outras coisas e acabei não... Mas, de qualquer forma, o critério hoje de classificação de planeta é diferente. Plutão não é mais classificado como planeta. Se Plutão fosse alguém consciente e fossem perguntar para ele o que ele acha disso, eu não sei se ele está muito preocupado se ele é classificado de um jeito ou ele é classificado de outro. Plutão continua orbitando o Sol na sua órbita esquisita porque a órbita dele passa por dentro da órbita de Netuno. Mas veja, ele está lá, cumprindo seguindo a sua vida normalmente, independentemente dos critérios classificatórios que nós damos para eles. As baleias, elas continuam existindo, e se por acaso mudarem a classificação dela de mamífero marinho, de cetáceo para outro, ela continuará sendo a baleia que está lá tentando escapar da poluição humana nos mares. Veja, o critério classificatório, os 14 critérios foram apresentados, e muitos deles, eles não têm uma força prática muito grande. Não é porque existem 14 critérios, ou daqui a pouco vão inventar o 15º, ou de repente um grande pensador do direito administrativo, um grande jurista, cria uma nova classificação, e aquela classificação ela é boa, puxa vida, vamos utilizá-la. Ou de repente ela, puxa, mas por que eu vou usar isso? Se eu já tenho uma classificação anterior que resolve esse problema, por que eu vou precisar de outra? Veja, a classificação ela tem de critérios práticos. E por que nós temos 14? Porque nenhuma é perfeita. Não existe uma classificação absoluta. Como ela segue critérios práticos, a vida prática muda, a classificação perde o sentido. O primeiro critério classificatório que nós vamos utilizar é um critério que define o ato administrativo, é um critério que classifica os atos administrativos segundo 5 classes de ato. E nós vamos tratar destas 5 classes nesta aula agora. Mas veja, existem atos administrativos, nós vamos ver isso claramente mais para frente, que não são passíveis de serem classificados, né, em qualquer uma destas 5. Só que essas 5 classes do Eli Lopes Meirelles, essas 5 classes resolvem na prática, sei lá, 98% das questões de organização da nossa vida, ou de classificação e solução de problemas com base nisso. E, veja, nós vamos deixar de usar essa classificação porque ela não é 100% perfeita, ela resolve, ela atende uma necessidade prática de solução de problemas, e ela é utilizada até hoje. Eu não sei dizer ao certo para vocês quando é que o Eli Lopes Meirelles apresentou originalmente essa classificação. Eu não sei se foi na primeira edição do livro deles, eu não tenho livros antigos do Eli Lopes Meirelles, a minha edição mais nova é de 1990, ele escreve, acho que desde 1968, ele escrevia, né? 90 houve o falecimento dele, e então eu não sei dizer quando que esse critério começou, e eu não sei dizer para você se na Itália, se na França já se utilizava esse critério, ele simplesmente importou. De qualquer forma, esse primeiro critério, é o mais interessante para nós, e talvez seja o que vocês mais verão na vida. É um critério o critério de classificação segundo a natureza do ato administrativo, essa primeira classificação que nós vamos
aprender agora, é talvez a mais importante de todas. Existem outras classificações, outras 13 pelo menos, e que elas acabam sendo ancilares, elas acabam sendo acessórias a essa primeira classe, ou essa primeira classificação. Nós não vamos precisar estudar as 14, acho que está na nota de rodapé aí da página 5, eu mostro, acho que a maioria ou todas as 14 classificações, certo? Nós não vamos precisar de todas elas, mas esta próxima, mais umas 2 ou 3, são de fundamental importância que nós tenhamos consciência, ok? Vamos lá, então. A primeira é o critério, a classificação de Lopes-Meireles, muito chamada de classificação de Lopes-Meireles, mas ela se refere à natureza do ato, ok? E aí nós temos a classificação que é a mais abrangente de todas e que, por favor, está errado, tá? Eu coloquei que tipifica os atos administrativos, na verdade, classifica os atos administrativos conforme sua forma e eficácia. Risca aí no roteiro tipifica, escreve classifica em cima que fica melhor, tá bom? E não identifica 5 tipos, tá? Ela identifica ou ela apresenta 5 classes de atos administrativos. Se vocês puderem corrigir aí no roteiro, eu agradeço, tá bom? Eu peço desculpas por tantos erros de digitação. O roteiro acabou sendo feito de maneira apressada para termos um texto para podermos acompanhar as aulas, ok? E, por favor, essas 5 classes na classificação segundo a natureza do ato é fundamental para os estudos, é fundamental para o desenvolvimento do seu conhecimento e da sua prática no ato de ato administrativo. E uma coisa importante, vocês vão reparar que muitos dessas classes, elas tratam de maneira indistinta atos administrativos e atos da administração. A gente falou sobre isso 2 aulas atrás, em que ato administrativo seria exclusivamente os atos baixados com 5 atributos pré-definidos e identificados pelos historiadores lá no final do século XVIII, começo do século XIX, e haveria outros atos que a administração realiza que, por não ter esses atributos, deve ser entendido como atos da administração e não atos administrativos. Gente, essas classes aqui, elas tratam de maneira indistinta. Vocês vão ver que tem classe aqui que nem ato administrativo tem, só tem ato da administração, e algumas têm tanto ato administrativo quanto ato da administração. E para este professor aqui, vocês não se preocupem, meu Deus, aqui eu estou falando de ato administrativo ou ato da administração. Se vocês souberem que tanto o ato administrativo quanto o ato da administração possui aqueles 5 elementos previstos ou apresentados pela lei da ação popular, a autoridade competente, forma, objeto, motivo e finalidade, esse professor aqui está feliz da vida, podem utilizar isso nos seus trabalhos, nas suas provas, sem problema algum. Tudo bem até aqui? Ninguém está me falando nada, vou dar continuidade. Ok, primeira classe das 5 apresentadas pelo Lopes-Meireles é a classe dos atos normativos. São atos pelos quais o chefe da administração, o chefe da repartição, impõe aos seus subordinados um entendimento geral e abstrato sobre a aplicação da lei e a geração de efeitos ou de consequências nos próprios subordinados ou nos particulares. Veja, o ato normativo é um ato administrativo, ou um ato da administração, baixado por uma autoridade competente. Quem é a autoridade competente do ato normativo? Invariavelmente, é a pessoa que está mais alta na hierarquia, na pirâmide de hierarquia, mais alta no organograma da repartição pública. Ou do órgão público, órgão e repartição são sinônimos. Se por acaso nós estivermos falando do presidente da República, o ato normativo que ele baixar serve para absolutamente todo o poder executivo federal. Se for o governador, é para todo o poder executivo estadual. Se for o presidente da Câmara dos Deputados, o ato normativo que ele baixar é para todos os que trabalham debaixo da chefia dele dentro da Câmara dos Deputados. Porque, afinal de contas, se ele é o chefe da Câmara, aquilo se refere por poder hierárquico, por poder administrativo a todos os seus subordinados. E todos os subordinados passam a ser obrigados
por hierarquia, por poder hierárquico, a cumprir aquele entendimento. Veja, não precisava haver o ato da autoridade. A lei deve ser cumprida de um jeito ou de outro, e às vezes a lei possui conceitos jurídicos indeterminados, e às vezes a lei diz que determina que o chefe tem a discricionariedade de organizar a vida das pessoas daquela repartição de um jeito ou de outro. Vou dar um exemplo. Sei lá, acho que uns 8 anos atrás, talvez um pouquinho mais, talvez um pouco menos, não me lembro agora, foi criado no Brasil a Lei de Transparência, a Lei de Acesso à Informação. Foi baixada uma lei pela qual todo órgão público de todas as esferas federativas, de todos os 3 poderes, estariam obrigados a divulgar informações todas sobre o poder público. Essa seria, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, era proibido você chegar, por exemplo, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal. Oi, tudo bem? Gostaria de saber quanto que os juízes, quanto que os desembargadores recebem de remuneração, ou receberam de remuneração no passado, ou receberam... Quanto eles receberam, hein? Eu quero saber. Gente, até pouco tempo atrás, saber remuneração de servidor público era um absurdo. Onde já se viu? Isso se refere exclusivamente a ele. Ele que tem que saber quanto ele ganha, não os outros. Porém, passou-se a entender que, como se trata de pagamento de dinheiro público, o particular tinha o direito subjetivo de saber, a ponto de se poder chegar até a repartição e falar assim, por favor, quanto é que você retirou de dinheiro aqui no ano passado? Passou a ser transparente. Só que a lei determinou o seguinte, cada órgão público, cada poder, cada esfera vai definir como é que o cidadão vai ter acesso a isso. E o que aconteceu? A lei deu 180 dias para todos os chefes das repartições públicas, ou para todos os chefes dos órgãos ou das entidades federativas, definir como isso aconteceria. Muitos poderes, muitas autoridades fizeram uma coisa muito simples, baixaram um ato normativo, dizendo assim, olha, aqui na minha repartição, põe tudo na internet. E se por acaso você for no STF e clicar lá em transparência, você vai saber quanto que os ministros do Supremo Tribunal Federal e todo mundo que trabalha no Supremo Tribunal Federal recebeu a título de remuneração nos últimos anos. E, aliás, quanto recebeu no mês passado. Você sabe, entre aspas, tá, vou usar uma expressão, você sabe o salário do ministro. Não é salário, termo técnico, tá? É remuneração dividida em vencimentos e demais verbas de pagamento remuneratório. Também é possível saber quanto eles receberam a título indenizatório, mas vamos deixar isso para lá. Agora, existem alguns órgãos, por exemplo, o Senado Federal, que impôs uma série de regrinhas para, se alguém quisesse saber qual é o valor que alguém recebeu, a forma do Senado apresentar essa informação era muito mais restritiva. Alguns atos de autoridade, olha, todo mundo vai ficar sabendo pela internet, a gente já está divulgando desde já. E outros não quiseram. Olha, quem quiser saber vai ter que fazer um requerimento em 3 vias, vai ter que passar por determinado. Ou seja, formas diferentes. A lei não disse qual era o jeito certo, a lei disse que tinha que ter meios de divulgação. E cada órgão definiu por um ato normativo como fazer isso. Um outro ato normativo muito comum é o ato de organização dos tribunais ou dos órgãos colegiados. Todo órgão colegiado precisa organizar a forma pela qual ele se estrutura, a forma pela qual ele se relaciona dentro da própria estrutura ou da estrutura para fora. E é aí que se criam os regimentos internos. Ou seja, existem inúmeros tipos de atos normativos, mas a função dele, basicamente, ato normativo, segundo essa definição, ou segundo essa classificação dele, Lopes Meirelles, é sempre um ato da administração geral e abstrato, pelo qual uma lei que é mais geral e mais abstrata ainda vai ser direcionada na forma de sua aplicação. Ou seja, o ato normativo, ele é um ato que determina como a lei deve ser aplicada pelo subordinado. O ato normativo, ele, em geral, é um ato que tem característica discricionária. O chefe da repartição baixa esse ato e o estabelece conforme a sua conveniência e a sua oportunidade, ou segundo o seu senso de conveniência e de oportunidade para definição de alguma regra legal que, no entender dele,
deva ser mais bem explicitada, ok? Eu coloquei vários exemplos aí, mas para vocês decorarem, tá? Ah, meu Deus, eu preciso de um exemplo de ato normativo. Fiquem com regulamentos e com regimentos, tá? Ordem de serviço, regulação, resoluções, embora sejam atos normativos, às vezes tem atos que chamam especificamente de resolução de ordem de serviço, mas não são atos normativos. Aliás, a própria palavra, a própria expressão ordem de serviço, ela está muito mais próxima da classificação seguinte do que ato normativo propriamente dito, ok? Nós vamos falar com mais propriedade dessas classificações depois, e nós vamos usar muito, então vamos ficar com essa noção inicial por enquanto, e a gente continua a entender as outras classificações antes de sermos mais precisos ou mais profundos. A próxima classe do Elie Lopes Meireles é a classe dos atos ordinatórios. E de onde vem essa palavrinha ordinatório? É uma palavrinha que tem a ver com imposição de uma ordem. E acho que para isso acho que fica fácil fazer alguns exemplos. Eu gosto desse exemplo. Veja, se você por acaso pegar um processo judicial pela primeira vez, pegar um processo judicial específico, você vai lá no fórum, ou você vai no computador, porque os processos são eletrônicos, e abre um processo que você nunca viu. E você vai numa página qualquer, e você verifica que aquela página é uma página em que tem um texto escrito e assinado pelo juiz de direito. Ou seja, dentro do processo, tem uma página lá, naquela página tem algo escrito e assinado pelo juiz. Pelo Código de Processo Civil, eu acho que pelo Código de Processo Penal também, e pela CLT também, mas vamos ficar no Código de Processo Civil, que pelo menos eu vi, tá? Eu já vi isso escrito lá num artigo, não vou lembrar agora o número, em que nós aprendemos que qualquer coisa que o juiz escreva, se ele escrever uma poesia no processo judicial e assinar, nós somos obrigados a dizer. E nós teremos uma certeza incrível, completa nisso. É aquela poesia assinada pelo juiz naquele processo deve ser entendida ou como uma sentença, ou como uma decisão interlocutória, ou como um despacho de mero expediente. Ok? Tudo que o juiz, quando ele escrever no processo, ele pode escrever o que ele quiser. Ou aquilo vai ser uma sentença, ou aquilo vai ser uma decisão interlocutória, ou aquilo vai ser um despacho. E nós aprendemos, eu acho que vocês já aprenderam isso no ano passado, ou no semestre passado, ou talvez estejam aprendendo agora, que a pessoa, tanto o autor ou o réu que atuam no processo judicial, eles possuem recursos contra decisões jurisdicionais. Ou seja, se o juiz sentencia contra o meu interesse, eu tenho direito à interposição de um recurso contra aquele ato do juiz. Se o juiz apresenta uma decisão que não é sentença, a decisão interlocutória, eu não satisfeito com os rumos dados ao processo por força daquela decisão, cabe recurso de agravo e até de agravo de instrumento em face ou contra aquela decisão interlocutória. E nós sabemos também que nem autor nem réu tem possibilidade jurídica de recorrer ou de apresentar um recurso ao tribunal em situações de despacho. Veja, o despacho é uma decisão do juiz e as partes, nem autor nem réu, têm direito a apresentar um recurso contra aquela decisão. E aí a pergunta que eu faço para vocês, por que este absurdo, por que o autor e o réu não têm direito de recorrer de um despacho? Se tem direito de recorrer de decisões interlocutórias, se tem direito de recorrer de sentenças, ou seja, se tem direito de recorrer do maior, por que não tem direito de recorrer do menor num despacho? Se eu não estou feliz com o despacho, por que eu não posso recorrer dele? A resposta é óbvia, porque o despacho não é endereçado nem ao autor nem ao réu, e se não é endereçado à sua vida, você não tem nada que se meter com isso. Veja, se o despacho
é posto no processo, é posto porque o juiz preside o processo, ele preside toda a serventia do cartório, toda a secretaria que deve administrar, que deve fazer aquele processo andar. O despacho é uma ordem do juiz para os seus subordinados na estrutura hierárquica da vara em que ele atua. Se ele, por acaso, atua, veja, tem um cartório, tem uma secretaria, tem todo um departamento presidido pelo juiz, o juiz é o chefe de todo o cartório, e ele, quando faz um processo andar, porque ele é o responsável pelo andamento do processo, ele dá ordens aos seus subordinados, determinando aos subordinados lá do cartório que expeçam um mandado de citação, que fale para o oficial de justiça para citar o réu, que determine a verificação das custas, das guias, que verifique se qual é o ato que deve ser publicado, ou seja, ele não está, quando apresenta um despacho de mero expediente, ou simplesmente despacho no processo, aquele despacho não é endereçado ao autor. O autor não... Veja, vou melhorar isso. Vamos imaginar que você seja autor e a sentença daquele processo foi totalmente procedente. Tudo que você pediu, você ganhou. Só uma pergunta: existe a possibilidade jurídica de você apelar dessa decisão? Ou seja, você vai apresentar um recurso de apelação ao tribunal para dizer ao tribunal que você não está satisfeito com a sentença, que foi totalmente favorável. Tudo que você pediu, você ganhou. Não faz sentido nenhum você apelar dessa decisão. Só apela quem está insatisfeito com algo, e essa insatisfação tem a ver com a própria vida. Qualquer um que apresente um recurso ou qualquer um que entre na justiça pedindo alguma coisa, precisa ter uma condição da ação, precisa mostrar que tem razão, tem motivo de estar ali, ou seja, é uma parte legítima e há uma relação, ele possui um interesse para apreciação do judiciário. Se você vai lá no judiciário sem interesse de agir, se você vai lá sem condição da ação alguma, o juiz simplesmente não vai nem dar andamento no processo. Ele vai, olha, desculpa, você está aqui, não tem sentido você estar aqui, tchau, vai embora. Julgo sem resolução de mérito. Veja, o despacho, por que eu dei essa volta toda? Para dizer a vocês que todo ato administrativo, jurisdicional, todo ato de direito público em que um chefe, em que um superior hierárquico escreve algo no processo, dando ordem para um subordinado, essa ordem tem característica ordinatória, ou seja, são atos introversos ou são atos de dentro da repartição, são atos em que a autoridade pública superior manda a autoridade pública inferior, subordinada a ela, realizar alguma ação dentro do seu expediente. Por favor, se eu sou superior hierárquico de alguém numa repartição pública, eu não tenho nenhuma possibilidade de, só porque eu sou chefe, mandar aquela pessoa ir comprar meu almoço ou pagar uma conta para mim na loteria. Não existe o ato ordinatório, se refere a situações de expediente e se refere a temas que efetivamente o superior tem como mandar no inferior. Se há 3 ou 4 urgências, 3 ou 4 coisas a serem feitas na repartição, no órgão público naquele dia, a pessoa que é superior hierárquica tem a prerrogativa de chegar para as pessoas, olha, para o que você está fazendo e dá seguimento da sequência, resolve para mim esta urgência. Pô, mas eu tenho outra coisa que eu estou fazendo, e eu sou o chefe, eu estou mandando você parar de fazer aquilo e começar a fazer isso. E a responsabilidade é minha, se alguma coisa der errado. Veja, o ato ordinatório tem esta característica. O ato ordinatório, ou a classe dos atos ordinatórios, é a classe dos atos administrativos que o superior hierárquico manda o inferior, o subordinado, fazer alguma coisa dentro, óbvio, da esfera dos serviços, ok? Não, embora existam algumas discussões sobre, puxa vida, é possível que o superior, ou que a autoridade pública dê uma ordem para um cidadão? Olha,
tem que tomar cuidado com relação a isso. O que a autoridade pública, por exemplo, fiscal da INDEC, pode fazer com o cidadão é mandar, falar assim, olha, tem uma lei e que você tem que cumprir. E veja, não existe ato ordinatório, ou seja, olha, cidadão, eu estou aqui fora da repartição, estou te mandando fazer alguma coisa. A única coisa que a autoridade pública pode fazer em relação ao cidadão é exigir dele que ele cumpra lei. O ato ordinatório é um ato que manda o subordinado realizar atividades que não estavam especificadas antes e que passam a ser especificadas naquele momento. A organização das funções internas de uma repartição pública tem natureza ordinatória. A pessoa passa num concurso público e, a partir daquele momento, ela começa a trabalhar na repartição e o chefe vai falar, olha, hoje você vai fazer tal serviço. E se aquele serviço tiver relação com o cargo que ela passou, obviamente, o superior hierárquico tem todo a prerrogativa de fazer isso. Aliás, é para isso que o superior está lá, para mandar no trabalho dos subordinados. Então, lendo aqui o que está no roteiro, ordinatórios são atos da administração de natureza introversa, dizem respeito a como os agentes públicos devem executar suas funções, sem qualquer relação com a aplicação normativa na esfera jurídica dos particulares. Exemplos de atos ordinatórios. Por favor, despacho é o ato ordinatório por definição. Ok? Existe também um ato bem interessante que eu acho que vale a pena a gente tratar. Todo mundo já ouviu falar de expedição de ofício, ou todo mundo já ouviu falar de, por exemplo, carta precatória. O que é isso? O ofício, ele originalmente tem um caráter ordinatório, porque é uma autoridade pública que envia um comando a uma outra autoridade pública, que não é subordinada dela. Um juiz de Campinas manda uma carta precatória requisitando ao juiz de, sei lá, de Curitiba que cite alguém ou que ouça alguém como testemunha. Veja, o juiz, ao mandar o ofício, requisita, e requisitar é diferente de requerer. Requerer é pedir, requisitar é mandar. Requisitar é ordenar. Só que, veja, o juiz lá que está recebendo a carta precatória, ele tem na organização da magistratura o dever de, recebendo esse ofício, fazer cumprir. Veja, ele não está recebendo uma ordem no sentido de o superior hierárquico mandando que ele faça alguma coisa. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui na minha comarca o dever de cumprir ou de organizar um processo e eu não posso fazer isso aqui do jeito que eu gostaria de fazer, porque isto que é para ser feito não está na minha comarca, está na sua. Se fosse o contrário, também seria do mesmo jeito. Então, por favor, eu preciso que isto seja realizado, juiz aí da outra comarca, faça isso. Os membros do Ministério Público, eles têm a prerrogativa de expedição de ofícios requisitórios, ou seja, o representante do Ministério Público, ao enviar um ofício a cidadãos ou a quaisquer autoridades públicas, ele requisita que a pessoa venha cumprir uma exigência da lei e não uma exigência dele. Mas veja, isso aqui é uma exceção à regra, vamos dizer assim. Existe um andamento de um processo, existe algo acontecendo que precisa ser cumprido, e para que isso seja cumprido, é perfeitamente possível que cidadãos sejam requisitados ou outras autoridades sejam requisitadas para que a administração da justiça, para que a administração pública possa acontecer de maneira plena. Vou dar um exemplo bem interessante. Este ano nós temos eleição, espero que nós tenhamos eleições, e muitos de nós, espero que vocês, não eu, receberemos ofícios da Justiça Eleitoral nos convocando para sermos mesários nessas eleições. Ou o Tribunal do Júri muitas vezes requisita de pessoas para participar de conselho de sentença de Tribunal do Júri. Veja, ele não tem uma relação de subordinação, de hierarquia conosco.
tem algo a ser realizado, ele tem o dever de realizar algo dentro da estrutura dele, a lei confere a ele a prerrogativa de requisitar a presença de pessoas que não são subordinadas a ele para realizar aquilo, e para a realização daquilo, outras pessoas devem cumprir a lei e fazer aquilo. Veja, o ofício tem esse sentido de a pessoa não é subordinada, mas ela receberá essa requisição, tem uma natureza de ordem, mas não uma ordem de superior hierárquico, tem uma ordem de eu tenho que fazer isso e estou requisitando o seu serviço para fazer isso também. Quando a pessoa chega, tem toda uma estrutura a ser organizada, e isso tem, sem dúvida alguma, uma natureza ordinatória, mas, por favor, não é no sentido original de hierarquização. Alguém chorou aqui, alguém foi convocada. Que bom, nada como sabemos que a organização judiciária está funcionando, não é mesmo? Mas fica tranquilo, não vai estar bonito o tempo, vai chover, então você nem vai ver o tempo passar, tá bom? Fica tranquilo aí na convocação. Estou brincando, mas vou dar uma outra convocação interessantíssima. Aos 18 anos, aliste-se você que é homem no Brasil. Aos 18 anos você tem que se alistar porque tem uma requisição. Você vai ter que participar, vai ter que servir o país militarmente. Bom, não vou discutir a respeito dessas coisas, mas existe essa requisição e nós temos o dever de cumprimento, né? Aí, negociais a próxima classe de atos administrativos segundo a classificação do Eli Lopes Meirelles. E eu tenho uma dificuldade muito grande com esse nome, mas, gente, meu nome é Josué, tem gente que chama Leonardo, tem gente que chama Marina, tem gente que chama Tomás, é o nome, a gente tem que se acostumar com ele, ok? Mas eu não gosto do meu nome, paciência, eu não gosto do nome negocial, porque, veja, o seu nome é um nome que seus pais escolheram porque gostam do nome. Provavelmente o Eli Lopes Meirelles, quando apresentou esse nome aqui, ele trouxe da teoria italiana e achou bonito, sei lá, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande, embora, por favor, gente, embora exista uma justificativa teórica para usar esse nome, eu não gosto muito. Eu já expliquei para vocês o motivo. O ato administrativo ele tem uma natureza unilateral. Não há bilateralidade e não há acordo de vontades entre a vontade do poder público e a vontade do particular, ou a vontade do subordinado. Não há negócio no sentido técnico da palavra, não há relação bilateral de troca de vontades. Mas chama negocial, então fazer o quê? É a mesma coisa, o nome Bruna, o nome Bruno, significa moreno, marrom. E eu tenho um grande amigo que é mais branco do que eu e chama Bruno. Não tem muito sentido, mas é o nome dele. Então, originalmente significa uma coisa, mas é o nome de uma pessoa. E, bom, vamos lá. É a mesma coisa. Bianca significa branca. E eu tenho uma amiga, aliás, vou até melhorar. O Juca Chaves tem uma filha negra chamada Maria Clara. Veja, a expressão, uma coisa aliás, o Juca Chaves, para quem não sabe, tem duas filhas, né? E eu não sei se são gêmeas, uma chama Maria Clara, uma chama Maria Escura, e as duas são negras. O que eu quis dizer é que a palavra, ela se refere a uma coisa e não significa que ela não possa designar outra. Nada impede que uma criança nada impede que uma criança albina se chame Bruno ou Bruna, nada impede que uma criança negra se chame Bianca ou Branco, não há problema algum. Mas em ciência, em teoria, por favor, é isso que eu quero deixar claro, me perdoem pela falta de clareza aqui, quando eu falo ato negocial, eu estou falando lá em direito privado de contratos, eu estou falando de uma situação em que claramente há um acordo de vontades. E essa palavrinha ato negocial aqui, eu acho que ela mais atrapalha do que ela ajuda, mas é um nome, né? Bom, vamos continuar. O ato negocial é um nome, tá bom? E está tudo certo. Eles, segundo a teoria, esses atos eles têm uma declaração de vontade da administração pública que coincide com a pretensão do administrado. Eles são chamados de negociais
porque o particular ele precisa provocar a administração pública para atender o interesse ou direito subjetivo dele. Veja, não existe na administração pública nenhum oráculo, não existe nenhum vidente, não existe nenhum adivinho. E mesmo que existisse, vai ser um caso, não tem nos outros. Eu quero dizer, quando o seu filho nascer, ou quando o seu filho nasceu, não vai o cartório de registro lá na maternidade já te entregar uma certidão de nascimento com o nome que você escolheu. Quando você vai comprar um imóvel, o cartório de registro de imóveis não vai mandar na tua casa o documento que comprova que o imóvel é seu. Quando você vai prestar um concurso público, você fica com vontade de prestar um concurso público, não, vou melhorar isso, quando você se forma na faculdade de Direito, a OAB não vai mandar para a tua casa a sua inscrição no exame de ordem. Veja, se você quiser construir uma casa, a prefeitura não vai mandar para você o alvará de construção, porque ela adivinhou. Para que certos atos administrativos aconteçam, é preciso que o interessado, veja, eu vou prestar um concurso, e a partir do momento que você declara que você vai prestar o concurso, o poder público não vai mandar as certidões negativas necessárias para a tua casa. É preciso que você vá até a repartição pública, manifeste a sua vontade e diga assim: olá, eu quero uma certidão. Olá, eu quero um registro. Olá, eu quero um alvará. Ou eu quero que você me dê um documento. Veja, o documento ele vai ser expedido porque foi pedido pelo particular. Veja, o ato administrativo, qual é a definição lá do Seabra Fagundes para ato administrativo? É aplicar a lei de ofício. O administrador público, sem provocação, realiza o ato. Porém, o ato negocial é um ato em que não acontece a aplicação da lei de ofício. Aqui, o sujeito, cidadão, precisa ir até a repartição pública e dizer: oi, eu quero que aplique a lei no meu caso, por favor. E a repartição pública, o servidor público, vai receber aquele pedido, ou seja, foi provocado a expedir um documento qualquer, e verificará se a situação, e se entender que é o caso de expedir o documento será expedido exatamente na forma da lei. Mas pode acontecer de ele recusar expedir o documento e vai dizer porque deixou de fazer isso. Mas veja, perdão, o particular recebe da administração pública o ato que é baixado de maneira unilateral. Embora o particular peça o ato administrativo ao administrador, o administrador pode não entregar ao cidadão aquilo efetivamente que ele quer. Porém, o nome desse ato é negocial, como se houvesse uma negociação, como se houvesse um contrato. O nome, neste caso aqui, confunde mais do que ajuda, mas é o nome dele e vamos usar, ok? Então, vejam, o que é esse ato? É um ato, ou o que é essa classe? É a classe dos atos exercidos pela administração a pedido ou por provocação do interessado. Veja, está escrito aqui no roteiro, esses atos se chamam negociais apenas por conta do seu início, apenas porque são provocados pelo particular e pelo fato de o particular manifestar sua aceitação ao resultado do ato, ainda que seja um resultado desfavorável a ele. Veja, o servidor público, ele para ser... Bom, vamos lá. Você passou num concurso público e tem lá o ato unilateral de sua nomeação. Mas para que haja para que você realmente seja admitido como servidor, é preciso que você vá tomar posse. E o ato de posse tem uma natureza negocial, porque você tem que pedir para assinar o livro de posse e retirar de lá uma certidão confirmando que o ato de posse foi realizado e você está empossado, você recebe uma certidão daquela informação. Então, veja, o ato de posse, ou seja, o momento em que você toma posse de um cargo público,
é um ato que deve ser classificado como negocial. Se você vai pedir uma licença, e aí qualquer licença, você é servidor público e pede uma licença não remunerada para resolver assuntos pessoais, você pede uma licença para estudar no exterior, você pede uma licença porque houve um luto na sua família e você quer realizar quer se desvincular da atividade administrativa para fins do luto, para fins de ficar em família por força daquele falecimento. Você pede uma licença de instalação do seu estabelecimento, você pede uma licença para a construção do seu imóvel. Veja, a autoridade pública vai conceder a licença se os pressupostos dados pela lei estiverem presentes. Você pede uma certidão negativa de distribuições de feitos cíveis e criminais, porque você vai prestar um concurso. Veja, você pediu a certidão negativa, mas ela pode vir positiva. Você vai participar de uma licitação pública, para participar da licitação, você como competidor, você como sertamista daquela licitação, daquela pregão, daquela concorrência, tomada de preço, ou convite, o convite não vai ser o caso, mas para participar daquela licitação, desculpe, você tem que apresentar certidões negativas de débitos tributários. Para você participar da licitação, você tem que ir até as repartições fazendárias e pedir essas certidões. Você pede, você paga lá um valor, vai receber a certidão, e a certidão, você espera que venha negativa, mas pode vir certidão positiva. É uma certidão que atesta, aliás, a certidão certifica que a sua empresa, que a sua pessoa jurídica, possui débitos tributários. E enquanto você não pagar esse débito tributário, você não tem uma certidão negativa. E se você não tem a certidão negativa, não tem como participar da licitação pública de maneira a ser habilitado. Mas veja, você pediu a certidão e ela veio. Você queria uma certidão negativa e veio certidão positiva. Atestados também, você pode pedir atestados nas repartições. E o que é o atestado? O servidor vai declarar um fato para você, como acontece na certidão nos registros, e você pede para realizar o atestado e, veja, não existe a possibilidade, não existe a certeza de que o que virá para você tem o conteúdo que você quer, o que você gostaria. Você pede algo formalmente e o administrador tem a prerrogativa de entregar o conteúdo conforme o entendimento dele. Ok? Gente, me perdoem a minha confusão aqui, o nome ato negocial realmente me confunde muito, mas eu espero que não confunda vocês. Chama negocial exclusivamente porque se trata de um ato realizado por provocação ao administrador. Só isso. Nós temos o próximo ato, ou a próxima classe de atos, que é a classe dos atos enunciativos. Ou seja, o ato ele é entendido nessa classe porque ele declara a existência de uma situação ou de uma norma. Nós temos atos administrativos que simplesmente declaram a existência de atos, fatos ou opiniões, constantes de registros, processos e arquivos, sendo sempre por isto vinculados quanto ao motivo e ao objeto. Veja, segundo a ciência, nós temos, quando nós falamos, quando nós nos expressamos, nós apresentamos juízos de fato ou juízos de valor. Fazer um juízo de fato é descrever a realidade, é objetivamente dizer que este caderno é feito de folhas azuis. Isso é um juízo de fato. Você pode dizer, eu não gosto de folhas azuis. Você acabou de dar um juízo de valor. Eu achei lindo. Outro juízo de valor. Não é prático uma página azul escura, você não vai poder escrever com caneta azul, que é o normal. Eu acho que é pouco prático. Isso é um juízo de fato. De fato, este caderno de folha azul me impede de escrever com caneta azul nele. Isso é um fato. Não gostei, eu queria usar caneta azul. É um juízo de valor. A pessoa cortou o cabelo. É um juízo de fato se ela de fato cortou o cabelo. É falso se não cortou o cabelo. Não gostei do corte de cabelo. É um juízo de valor. E o administrador público pode fazer as duas coisas. Ele pode certificar e dar fé que citou o réu. Ele apresentou um fato.
autuo a pessoa porque avançou o sinal vermelho, acabou de declarar um fato. Registro o nascimento de Gabriela na data de hoje. É um fato, está registrado o nascimento de alguém. Registro o óbito de Joãozinho, também é um fato. O Brasil tem hoje mais de 100 mil casos de óbitos por Covid-19, é um fato. Eu não concordo. Gente, uma coisa importante, fatos, eles vão acontecer, eles vão existir, quer nós concordemos ou não com ele. O fato a discussão envolvendo Plutão, em que ele seja um planeta, ou que ele seja um asteroide, um planeta não, isso não importa, o fato é, Plutão está lá. Se nós, por acaso, gostarmos ou não disso, é um juízo de valor. E o administrador público, ele nunca vai ser utilizado para você perguntar para ele o que ele acha de tal coisa. Não existe isso. Tá? Qual que é o único juízo de valor que o administrador público pode realizar? Ele pode simplesmente enunciar, ele pode dar um juízo de valor dizendo o seguinte: olha, eu entendo que o conceito jurídico indeterminado X deve ser aplicado no caso concreto deste jeito. Eu entendo que eu entendi na época que, eu entendi como comandante do destacamento responsável pela segurança da manifestação, que houve um tumulto e por força desse tumulto eu entendi que eu deveria dissolver a manifestação. Veja, a definição de como aplicar a norma jurídica é um juízo de valor. E esse juízo de valor, ele é expresso pela autoridade pública. E, veja, os procuradores municipais, os procuradores do Estado, os advogados da União, uma das funções mais importantes deles é emitir pareceres pelos quais eles explicitam por que tal lei deve ser aplicada de um jeito e não de outro. Isso é a emissão de um juízo de valor. Isso tem uma natureza enunciativa de juízo de valor. Mas a grande maioria das enunciações do poder público são enunciações de juízo de fato, ok? Então, quando houver a explicitação de atos enunciativos, a grande maioria são atos enunciativos que expõem fatos ou atos, ok? Eles vão dizer que alguma coisa aconteceu, alguma coisa existiu, alguma coisa ocorreu, ou que tal coisa foi identificada de determinado jeito. Ponto, ok? E aquilo tem presunção de verdade, presume-se verdadeiro aquele fato declarado ou enunciado pelo poder público. O parecer, ele não tem, como ele está expondo opiniões, ou como ele está expondo a aplicação da lei, ele de forma alguma é verdadeiro ou falso. Ele pode ser entendido como um parecer adequado à validade da norma, ou um parecer que possui inadequação, ou seja, se realizarmos o que o parecer está sugerindo, talvez aquilo seja ilegal, talvez aquilo seja inconstitucional, ou talvez seja constitucional, ou seja ilegal. Mas o parecer foi dado, e o parecer sobre como aplicar a lei deve ser entendido como, deve ser presumido como legal e como constitucional, ok? Claro que você pode discutir a legalidade do parecer, a inconstitucionalidade do parecer, mas o parecer, ao ser dado, deve-se presumir que ele está dentro da legalidade, porque, afinal de contas, todo ato público, ele possui essa presunção, ok? Exemplos de atos enunciativos. Você escolhe certidão, registro, atestado, auto de infração, e com relação a juízos de fato, o parecer, ok? O último, pelo nosso horário, vai ser a última classe, classe dessa classificação dele, Lopes Meirelles, e nós não vamos ter tempo para continuar, mas se a gente terminar aqui essa primeira classe, essa primeira classificação, eu já estou feliz, ok? Pulei aqui sem querer. O ato que nós vamos falar por último é o ato sancionatório ou punitivo, ok? O Eli Lopes Meirelles chama de punitivo, mas o sinônimo de punitivo é sancionador, fique à vontade para usar também. E aqui nós temos dois tipos de ato
o punitivo, nós temos as sanções aplicadas introversamente, ou seja, dentro da repartição, do guichê para dentro, ou seja, uma autoridade pública aplica uma punição, uma penalidade a um servidor público, e nós temos os atos punitivos extroversos, em que uma autoridade pública penaliza, sanciona, pune um particular, um cidadão. Ok? Segundo essa estrutura do Elidox Meirelles, a classe dos punitivos ou sancionatórios impõe uma penalidade ao servidor ou ao cidadão. Dentro dos atos introversos, dentro da estrutura administrativa, os atos punitivos são, obviamente, decorrentes do poder disciplinar. O superior impõe uma penalidade ao subordinado por força de alguma conduta considerada irregular da parte dele. E, por favor, dentro do serviço público civil, dentro de qualquer repartição pública civil ou dentro de qualquer repartição pública democrática, só é possível aplicar punições após constatada a realização do ato passível de punição por processo administrativo disciplinar. No caso dos atos extroversos, ou seja, aos particulares, nós temos vários tipos de punição, mas aqui tem alguns erros no roteiro e nós vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Eu escrevi assim: exemplos de atos punitivos extroversos: multa, interdição, destruição de coisa, demolição administrativa, cassação anulatória, confisco. Todos esses atos extroversos estão corretos. Mas eu já vi apresentação de ato punitivo como busca e apreensão, eu já vi interdição ou lacração de estabelecimento, e eu acho que fica bem complicado falar isso. Por favor, atos punitivos ou sancionatórios. Melhor coisa a fazer: ato disciplinar ou demissão de servidor público é considerada uma penalidade, e multa é considerada uma penalidade, uma punição extroversa. Mas eu vou dar dois exemplos para vocês que são bem importantes. Vamos imaginar que todos os dias você vai para o trabalho de manhã, ou vai para o trabalho depois da faculdade, passa num boteco, come lá um salgadinho ou um ovo colorido que você acha que aquilo lá é uma delícia, e todo dia você come aquele salgado, aquele ovo colorido no mesmo boteco perto do seu trabalho. Um belo dia, você de manhã, ou sei lá, no mesmo horário de sempre, você vai lá para comer o seu salgado de sempre, e está escrito, a porta do estabelecimento está fechada, e está escrito assim: lacrado pela vigilância sanitária. Com motivo identificado que aqui se vendeu comida estragada, comida intoxicada, sei lá. Bom, você não vai comer o salgado naquele dia. Vou dar um outro exemplo. Houve sei lá, uma indústria instalada ao lado de um rio, uma autoridade sanitária, uma autoridade ambiental está passando ali perto e vê que o rio está perto daquela indústria, tem uma mancha assim, que mostra claramente uma poluição muito maior que o normal. E você, como autoridade, imagina que aquela mancha, que aquela sujeira, que aquela mancha horrível de poluição próxima daquela indústria vem de lá. E você faz o quê? Você determina a suspensão das atividades daquela empresa até a averiguação das responsabilidades. Um amigo seu volta de Miami, num voo de Miami para o Brasil, volta de Orlando, e ele volta com, sei lá, está passando na alfândega com suas 37 malas de 30 quilos cada uma. O rapaz da alfândega acha um pouco estranho alguém ficar uma semana no exterior e voltar com 37 malas, e manda abrir todas, e ele identifica que as malas estão cheias de produtos estrangeiros em uma quantidade, assim, e assim, tem muita roupa, tem muito perfume, tem muito aparelho eletrônico, né? E vários aparelhos iguais, né? E o que o cara da alfândega faz? Veja, você é livre para trazer os produtos que você quiser de fora, você não cometeu nada ilegal.
Você pode trazer quanto de material, você pode até trazer, sei lá, você pode até importar um automóvel, um caminhão, não tem problema nenhum. Você pode, é lícito trazer isso. Mas a autoridade alfandegária vai olhar para você, vai olhar para o seu amigo e falar assim: cidadão, tudo bem? Eu gostaria que você me apresentasse os papéis que comprovam que essas compras foram feitas pelo senhor e senhora, e quero também que comprove que todos os impostos de importação foram quitados. Enquanto o senhor não puder me entregar isso, estão aí com o senhor? Não, não estão, veja bem, eu não sei onde eu deixei, não tem problema. Eu vou fazer aqui um auto de apreensão dessa mercadoria toda, e quando o senhor tiver os documentos, os papéis todos comprovando o pagamento dos impostos, o senhor volta aqui e pega comigo, tá bom? Beijo, tchau. Ou seja, os seus bens, os bens do seu amigo, toda propriedade dele, foram apreendidos pela autoridade pública, ficou sem eles. Veja, eu acabei de dar uns exemplos para vocês de atos em que a autoridade pública pegou bens de alguém, que a autoridade pública fechou um estabelecimento comercial, que a autoridade pública fechou um estabelecimento industrial e as atividades industriais e comerciais daqueles empresários vão ficar vão parar de ser realizadas, e o seu amigo vai para casa sem aqueles produtos, porque documentos precisam ser apresentados em relação à questão tributária. Veja, essa autoridade pública realizou esse ato. Esse ato, seja de lacração de estabelecimentos, seja de apreensão de mercadoria importada sem a comprovação de pagamento de tributos, você vai classificar onde? Aqui na classificação do Eli Lopes Meireles. Será que são atos normativos? Não, porque não são gerais e abstratos. Houve efetivamente a questão concreta de lacração de estabelecimento, de apreensão de mercadoria. Não tem nada de abstrato aqui, é concreto e muito particular, né? Aconteceu na vida da pessoa. É ordinatório? Ele está mandando fazer alguma coisa? Veja, os atos ordinatórios são tipicamente introversos e, assim, ele não pode dar ordem para um particular. Ah, mas ele está querendo que o particular contribua para a realização de... Tá, mas eu não posso fazer isso sem que você atrapalhe a minha vida desse jeito? Sabe? Não é possível você fazer isso sem você lacrar o estabelecimento, sem você me deixar levar essas coisas para casa. Veja, não tem natureza ordinatória, porque não é uma relação de hierarquia e não é Puxa vida, fica complicado, não encaixa. É negocial? Você não provocou, você não pediu. Você não foi lá: oi, tudo bem? A autoridade pública, vem aqui fechar meu estabelecimento. A autoridade pública, vem aqui pegar os meus bens que eu trouxe de Miami, de Orlando. Não tem natureza negocial, você não pediu para aquilo aconteceu de ofício. É enunciativo? Não tem absolutamente nada a ver com enunciativo. E você sofreu uma punição? Será que isso pode ser entendido como uma penalidade para a pessoa? Porque, na verdade, toda penalidade ela deve ser aplicada, ela deve ser entendida após, né, ao final de um processo de averiguação. E nós estamos no começo. Veja, esses atos têm uma natureza cautelar, esses atos têm uma natureza até de antecipação de tutela, sei lá, no processo jurídico civil, que não são adequadamente identificadas ou classificadas em nenhuma dessas classes do Eli Lopes Meireles. Eu estou falando isso para vocês apenas para mostrar que existem atos que não se encaixam, existem atos que não se classificam segundo essa classificação, que não é por causa disso também que a gente vai jogar fora essa classificação do Eli Lopes Meireles. Essa classificação é utilizada há décadas e ela é utilizada há décadas porque ela é muito prática, ela resolve a maioria dos nossos problemas. Eu não faço a menor ideia se a gente pode classificar aqueles atos do poder público de busca e apreensão e de lacração de estabelecimento provisório, cautelar, como ato ordinatório, como uma requisição. Eu realmente não sei, eu tenho dificuldade de entender. Tá? Se eu fosse chutar, se eu fosse responder uma prova, eu diria que o mais próximo seria do ordinatório. Mas eu não tenho a confiança, eu não tenho a certeza, eu acho que não cabe, eu acho que não dá para classificar ali. Teria que criar uma sexta classe de atos, sei lá, e colocar esses atos novos, ou esses atos que não são bem classificados nas outras.
Mas veja, não é porque não deu certo que a gente vai jogar fora. Ao contrário, essa classificação, essa primeira classificação, é talvez a mais importante e a mais relevante que nós temos no direito administrativo ocidental. E é por isso que faz sentido nós sabermos que existe essa classe segundo a natureza do ato, e nós temos 5 classes: a classe dos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. E, sem dúvida alguma, essa identificação ou essa classificação nos ajuda muito na vida prática como operadores do direito. Gente, 9 horas e 35 minutos, nós já passamos um pouco aqui do nosso horário de apresentação. Ninguém fez pergunta nenhuma, eu não sei nem se vocês estão aí ainda. Se por acaso houver algum ponto, alguma questão, eu estou inteiramente à disposição de vocês, mas não dá para responder nada hoje, vai ter que ficar para a semana que vem. Hoje foi a primeira vez que ninguém fez pergunta nenhuma, ou seja, não sei nem se tem gente aí ainda para não ter feito pergunta, ou se está muito fácil, a gente pode complicar um pouquinho mais a partir das próximas classificações. Gente, pelo horário, eu vou parar então a gravação por aqui. Eu agradeço muito a presença de todas, a presença de todos. Eu agradeço mesmo. E na aula que vem nós damos continuidade. Se houver alguma dúvida que não possa esperar, manda e-mail, manda sinal de fumaça, eu respondo para vocês pelo chat, sei lá, vocês me encontrarem. Tudo bem? Gente, a partir de agora eu encerro a gravação e agradeço muito pela presença. Gente, obrigado e até a próxima.